Eu quero saudar os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar essa noite que os irmãos possam abrir a sua Bíblia para nós aprendermos mais uma lição do nosso Senhor Jesus Cristo, que encontra lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, do verso 5 até o 13. Essa é uma parte da história que a palavra de Deus nos ensina, e eu vejo assim que, se nós olhamos na Bíblia, as grandes lições, geralmente não sabemos com quem que é o nome da pessoa que Jesus está falando. E nós vejamos assim que na palavra de Deus sempre quando tem algo para ensinar, nós sabemos da mulher do poço, tem umas passagens mais lindas que Jesus fala assim, que se beberes de mim, terás água viva. Mas está lá simplesmente como uma mulher. E nessa passagem, que dessa noite também quero falar uma coisa que Jesus elogia, né, o centurião de Cafarnaum, alguém que Jesus elogiou, que é alguém de muita fé, mas não sabemos o nome desse homem. E aí nós sabemos que realmente isso acontece porque o importante é a mensagem daquilo que Deus quer ensinarmos. E muitas vezes nós temos que olhar na palavra de Deus como que nós enxergamos Jesus Cristo na nossa vida. Porque muitas vezes nós enxergamos Jesus Cristo de modo errado. E aqui Jesus ele traz uma grande lição. Esse centurião, como é que ele enxergava que era o modo correto. E como que as pessoas tão próximo. E elas conseguiram olhar no modo distorcido. E a palavra de Deus ela começa dizendo que, os irmãos acharam Mateus 8, versículo 5, que diz o seguinte. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele e rogou. Senhor, meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E o centurião, porém, lhe respondeu, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra para o meu servo ser curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados à minha ordem, e digo a esse, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, e o meu servo fazei isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus, admirado, e lhe disse que os seguiam. Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro, ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vá e se seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Está aqui primeiramente a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos continuar realmente pedindo tua misericórdia possa nos alcançar essa noite, Senhor. Que nós possamos aprender mais da tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo possa revelar realmente as verdadeiras escrituras, que nós possamos entender com clareza, Senhor. E que teu Espírito Santo me possa usar esta noite, Senhor, que nós possa transmitir o coração de cada um, Senhor. Que possamos entender claramente a tua palavra. Isso quero pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual que é o grande ensinamento dessa palavra? Mas primeiro nós temos que entender quem que era o centurião. Se nós olhamos na história, o centurião é alguém que tinha sobre sua autoridade mais ou menos de 100 homens. E ele era alguém que comandava em Cafarnaum. Vamos dizer, hoje seria um tenente. Na época era alguém muito importante porque ele tinha muita autoridade na região. Esse centurião, por exemplo, se vamos pôr assim, quem gosta de olhar de filmes históricos, geralmente ele aparece lá e alguém que manda e desmanda. Se ele é justo ou injusto, ninguém não questiona, porque ele tem realmente uma autoridade, ele tem que controlar aquela região. E no Império Romano, realmente, quando alguém ganhava uma missão de controlar, ele tinha que concordar de um jeito ou de outro. Então era um cargo realmente muito importante, alguém com muito privilégio. E nós sabemos que esse centurião, ele é realmente alguém que era diferente, porque ele se importava com as pessoas que estavam, né, abaixo dele. E aqui nós vejamos, ele busca Jesus, não é por causa de alguém da família, alguém parente, mas um servo que estava doente.
E aí nós vejamos realmente como que era esse coração desse homem. Esse homem, ele busca alguma ajuda, realmente alguém que, se nós olhamos no mundo antigo, não tinha importância nenhuma. Porque se nós vejamos se era um servo, se era um escravo, simplesmente o que a pessoa perdia o lado financeiro, porque elas não tinham muita consideração. Mas nós vejamos um homem que realmente se importou e ele busca Jesus. E outro passo, veja assim, e para ele buscar a Jesus, para um romano, era uma coisa totalmente contrária, porque ele se sentia muito mais superior, ele era alguém que sentia que ele tinha mais poder. E aí nós vejamos assim, e esse homem, o que podemos aprender? Como que realmente, né, ele vai ao encontro de Jesus. Se nós olhamos na história de Lucas, ele fala assim, que ele manda primeiro uns servos. Quando Jesus está se aproximando da casa dele, ele vai ao encontro de Jesus, e ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que ele não é digno de Jesus entrar na casa dele. E se nós olhamos realmente como que alguém, né, no versículo 8 ele diz que como que alguém tão importante não é digno de receber Jesus. E aí mostra realmente como que alguém que realmente entendia verdadeiramente quem que era Jesus. E nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos entender quem que realmente é Jesus. Mas esse centurião, ele tinha uma visão bem clara no mundo espiritual, quem que era quem. E aí nós vejamos assim que ele, né, e ele fala assim algo interessante, porque no tempo do Império Romano, né, um romano entrar na casa do judeu, o judeu se sentia ofendido e o judeu também. Então nós vejamos algo agora totalmente contrário, que realmente quem falou que não era digno era simplesmente um judeu e o romano que estava falando. E aí nós vejamos que isso é algo tão importante, nós vejamos assim que, porque esse centurião, ele reconhecia realmente quem que era Jesus. E aí se nós olhamos toda a história, se nós vamos olhar o que vai acontecendo, por que ele realmente toma essa atitude? Porque ele reconheceu que Jesus era o Deus encarnado. E aí nós vejamos assim, é muito claro entender por que ele falou isso, porque ele não era digno, o posto que ele tinha, a pessoa mais importante que ele era. Mas esse cargo não se comparava com quem que Jesus era. A pessoa que Jesus era, porque realmente ele via que Jesus era o Deus encarnado. O próprio Deus andando aqui na terra, e essa visão que ele tinha. E aí ele mostrou que realmente que ele não era digno. Se nós olhamos muitas vezes, as pessoas se acham muito importantes em relação a Jesus Cristo, mas hoje nós vejamos, se nós olhamos no geral, hoje, né, tipo assim, o respeito por Jesus caiu por terra, porque as pessoas não sabem quem que Jesus é. As pessoas, elas fazem qualquer coisa, elas profanam Jesus Cristo, qualquer coisa, elas não têm consideração nenhuma, porque realmente ela nunca entendeu quem que é Jesus. E aqui nós vejamos, essa história conta na Bíblia desse centurião, né, com certeza ele foi para o céu, porque ele creu. Alguém que realmente tinha uma visão clara quem que Jesus era. E aí nós vejamos aí o cargo dele, que era na época alguém de muito importante, mas se comparando com Jesus, ele não era nada, por isso que ele fala que não era digno. Era alguém que, tipo assim, mesmo sendo importante, mas diante de Deus, né, ele não era ninguém. E muitas vezes nós temos que realmente sempre olharmos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos ser quem que nós formos. Nós podemos ter até uma importância em relação de outras pessoas, podemos até ocupar cargos importantes, mas se nós olhamos em relação ao Senhor, a Jesus Cristo, quem que somos nós? Vamos pegar assim o exemplo, né, do nosso presidente do Brasil, é o cargo mais importante do nosso país, né? Mas se nos colocássemos Jesus e qualquer presidente que for, que importância tem o presidente? Nenhuma. Quem que é o Deus é Jesus. E aí nós vejamos, e esse homem entendeu realmente. E ele entendeu que realmente, mesmo ele sendo importante, né, mas ele não se punhava aos pés de Jesus. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala para Jesus que ele não precisa ir na casa dele. Basta Jesus dar uma palavra só. E nós vejamos assim que muitas vezes nós não temos a visão clara de Jesus, porque nós não queremos só uma palavra, nós queremos muita coisa de Jesus. Nós vejamos Jesus quantas vezes fala, mas aquilo parece que não é suficiente, parece que nossa fé não é suficiente para isso.
E aí ele fala uma coisa bem clara, porque Jesus, por que ele entendia assim, que Jesus só bastava uma palavra, porque ele falava assim, eu sou alguém que obedeço ordem, e também sou alguém que dou ordem. Quando eu falo para um soldado, vai, ele vai. Quando ele fala vem, ele vem. E aí nós vejamos assim, que ele viu que Jesus também, que alguém que tem uma autoridade, que ele considerava uma autoridade muito pequena, imagina para Jesus, que por isso que ele fala assim, basta você me dar uma palavra. Eu entendo o que é autoridade. Eu sei o que é mandar. E aí nós vejamos porque reconhecia que quem realmente era Jesus. Porque na visão dele, realmente ele conhecia. Ele falava assim, Jesus é o próprio Deus. E aí nós vejamos, muito interessante, que fala que, né, que Jesus ele me admirou com esse homem no versículo 10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. A visão que esse homem tinha, que nem era judeu. E ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Se ninguém não tinha uma fé em Israel como esse homem que tinha, então quer dizer que João Batista tinha menos fé que esse centurião. E você já olhou o que Jesus falou de João Batista? Não tem um homem, né, mais fiel, mais importante em Israel, nascido de uma mulher, do que João Batista. Entre os profetas, ele é o maior. Mas agora Jesus fala que realmente ele nunca viu fé tamanho dentro do meu povo. E aí nós vejamos isso porque esse centurião ele via Jesus diferente do que o povo via. E se nós olhamos toda a história, e aí Jesus volta e fala para os discípulos isso, porque como é que eles viam Jesus? Eles viam Jesus como um curandeiro. Alguém que tem doente. Nós podemos olhar, se nós olhamos o evangelho, quando tem alguém doente, as pessoas não levavam até Jesus. E aí se nós olhamos mais, vamos lendo a história, Jesus vai fazendo muitos milagres, e as pessoas vão buscando. Aí chega um ponto na multiplicação de pães, Jesus faz, depois faz de novo, e as pessoas começam a ir atrás, porque eles viram alguém que era um milagreiro. Alguém que fazia algo extraordinário, e aí sim, isso que eles viram em Jesus. Eles viam Jesus como alguém que fazia muitas maravilhas. Algo que não podia ser explicado. Algo assim que extraordinário, mas esse sim é o cara que tem poder. E nós vejamos assim essa visão que os judeus tinham, até os discípulos eles tinham essa visão de Jesus. Alguém que fazia diferença, que tinha algum poder. Mas eles não viam Jesus como Deus encarnado. E aí muito fácil entender, porque quando nós contamos depois a multiplicação dos pães, lá no final, na metade de Mateus, quando Jesus fala assim, eu sou a carne, quem quer viver tem que comer da minha carne. E aí nós vejamos o texto lá, vai dizendo que as pessoas começam a ir embora, porque falam, mas que palavra dura, que não dá para seguir isso. E as pessoas vêm, aí no final ele fala para os discípulos se eles não queriam ir lá, porque é a visão que o povo de Israel tinha. Que Jesus, alguém que você podia procurar na hora da necessidade. E aí nós vejamos ir para nós hoje. Como que vejo Jesus? Como que você realmente vê Jesus? Você vê na igreja hoje porque você precisa de algo? Você vê na igreja porque realmente você está, né? Não, eu preciso que Jesus dê um jeito na minha vida. Só que eu vim na igreja realmente porque, né, eu vejo que Jesus ele faz muitos milagres mesmo. E eu vejo assim que muitas vezes nós temos nossa visão totalmente distorcida. Quem que é Jesus? Nós não vemos Jesus como Deus, a segunda pessoa da Trindade. Nós vemos Jesus alguém que realmente faz muita coisa pelas pessoas. Ele faz milagre, ele faz muita coisa, ele muda a história. Mas muitas vezes não temos essa visão que Jesus também é Deus. Alguém que realmente que tem é muito maior do que aquilo que esperamos. E aí nós confundimos as coisas porque nós temos essa visão igualzinho do povo de Israel. Quando Jesus fala, nem entre o meu povo de Israel não tem uma visão tão clara da fé de quem que eu sou. E eu vejo assim que muitas vezes nós temos essa visão. E por isso nós temos dificuldade, né, de andar com Jesus. Porque quando nós buscamos alguém que ajuda a gente, mas depois que ajudou,
nós já esquecemos. E é muito simples, né? Quando nós somos com muita dor, né? Nós temos muita dor, aí nós vamos no hospital, aí o médico passa lá o remédio, passa a dor. Passa uma semana, até esquecemos da dor e do médico. E geralmente isso acontece quando nós também buscamos Jesus por um motivo que ele não é Deus. Depois que Jesus ele resolveu o nosso problema, passa, nós já esquecemos. Porque nós não temos essa visão do sertarião. Alguém que realmente consegue ver que Jesus é algo totalmente diferente. Alguém que tinha poder, mas quando ele chegou diante de Jesus, ele falou, mas eu? Quem que sou eu? Quem que tem poder? Porque esse é o próprio Deus. E é o próprio Deus falando, e nós vejamos, e não conseguimos ver assim como o sertarião vê. E é muito interessante nós olharmos, porque lá em Mateus 28, 18, diz, então Jesus se aproximou deles, quando estava indo embora da terra, né? Foi-me dado toda a autoridade, no céu e na terra. Você tem totalmente convicção que Jesus tem toda a autoridade? Não de falar que eu creio, mas lá no coração. Nada acontece sem escapar na mão de Jesus. Quando Jesus falou, quando ele morreu na cruz, falou que todo o poder me foi dado. Tanto no céu como embaixo do céu, em qualquer lugar eu tenho toda a autoridade. E nós vejamos, esse centurião, ele entendeu isso, que Jesus ele tinha toda a autoridade, porque ele é próprio Deus. Que muitas vezes nós achamos que nós temos que fazer algo que Jesus é incapaz. Que muitas vezes nós achamos que as coisas acontecem na nossa vida porque falta poder de Jesus. Mas na verdade não, ele tem todo o poder. E quando Jesus fala que ele tem todo, porque é todo mesmo, é tudo. E muitas vezes não temos essa visão. Nós temos uma visão distorcida realmente quem que é Jesus. E aí falta realmente essa fé na sua convicção que ele tem tudo isso. E por isso nós temos sempre duvidado quando Jesus está falando, né? E aí nós temos que ter a visão quando, como sertarião, basta Deus falar uma palavra. Está resolvido. E nós cremos nisso. Nós cremos quando Jesus fala uma palavra, está resolvido. Porque se Deus fosse aparecer, assim como apareceu para Noé da sombra, né? Noé não, Moisés, estou confundindo já, né? Tipo assim, o poder que tinha Moisés, ele viu a sombra de Deus. Quando ele desceu da montanha, as pessoas não podiam olhar para Moisés. E se realmente, né, nós fomos igual fosse, nós tivéssemos uma experiência como Moisés, visse uma sarça queimando e essa sarça começa a falar, nós não iríamos acreditar. Porque nós achamos que realmente assim, nós vejamos a história de um Deus que ele nasceu de uma mulher que não teve relação nenhuma. E ele realmente, ele pregava na palavra, ele falava que ele viria, que ele ia morrer, ele morreu, ressuscitou. E você acha que realmente essas palavras elas não são verdadeiras? Não tem uma palavra que Jesus não falou que não aconteceu. E porque qual que é a nossa dificuldade? Porque não cremos como sertarião que Jesus é Deus. Uma palavra de Jesus é suficiente. E nós vejamos assim, que nós queremos viver o nosso milagre, basta nós termos uma palavra só. E é muito comum, nós lemos a palavra de Deus onde que Jesus está falando, e nós não cremos, porque não cremos que Jesus é Deus. Porque se nós olhamos lá em Mateus 11, 28, diz, quem está cansado, venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Toma sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso em suas almas. Quem que está falando? Não é Deus? E quando estamos cansados, sobrecarregados, nós não devíamos crer na palavra, aquilo que Jesus falou? Jesus fala que seu fardo é leve. Eu vejo assim que tem uma grande diferença, eu vou falar, acredito, mas realmente eu pego essa palavra para mim e é suficiente porque é Jesus que está falando. Se ele falou que estou realmente cansado, sobrecarregado, por que realmente as pessoas devem estar tanto angustiadas se Jesus está falando que ele dará descanso? Eu vejo assim, se nós formos como sertarião, eu só preciso de uma palavra, e quantas palavras Jesus já tem falado para nós?
Nós vejamos porque nós não vemos Jesus como Deus. Alguém que falou, está falado. E nós vejamos assim que muitas vezes, e aí nós somos sobrecarregados, cansados, e aí nós cremos em Jesus, e aí Jesus nos dá o descanso, e aí nós vamos vivendo a nossa vida. Passa meio ano depois, nós estamos cansados, sobrecarregados de novo. Parece que o que falou antes não valeu. Eu vejo assim que a palavra de Deus ela é bem clara, que nós vejamos quando Jesus fala que esse homem ele tinha uma fé clara, porque ele viu como que realmente Jesus era. Basta uma palavra, você falar, você não precisa nem ir lá, basta você falar uma palavra para o meu servo, e aquilo é suficiente. Eu vejo assim, se nós realmente fôssemos ter uma visão de Jesus desse jeito, basta Jesus falar uma palavra. Era o suficiente. Outra palavra nós vejamos assim, que eu vejo assim, que é bastante interessante, as pessoas usam muito, né? Que está lá no Evangelho de João 10 e 11. O ladrão vem para roubar, furtar, matar e destruir. Eu vim que tenho vida plenamente. Eu sou bom pastor, pastor que dá a vida para as suas ovelhas. O que Jesus está falando assim? O diabo, ele está aí para destruir a tua vida. E o mais incrível é que as pessoas acreditam mais no diabo que em Jesus. Porque basta ter uma boa promessa. Não é? Basta as pessoas, realmente, o diabo parecer uma coisa que se vai ter sucesso, as pessoas largam tudo. Se nós olhamos assim por dinheiro, as pessoas fazem o que quiser, basta Satanás oferecer uma boa, grande oportunidade de você mudar de vida. E aí as pessoas, elas acreditam e elas abandonam a igreja. Elas abandonam Jesus. Porque parece que elas acreditam mais, no primeiro texto Jesus falou que o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Que Satanás ele sempre vai tentar você, destruir a tua vida. E aí nós vejamos, as pessoas têm mais adepto. Elas têm mais dificuldade para ver quando Jesus fala assim, mas eu vim para você ter uma vida em abundância. Você crê realmente nessa palavra que Jesus quer que você tenha uma vida em abundância? Uma vida plena? E eu vejo assim, aquilo que Jesus está falando, aquilo que o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver com fartura, sem dinheiro, com paz, com tribulação. O que é abundância? É o saber viver todas essas fases. Quando Jesus fala assim, que realmente tudo posso daquele, a palavra de Deus, né? Eu tudo posso daquele, não, esqueci agora. Tudo posso que ele me fortalece, como assim nós olhamos o contexto, o que diz? Eu vivo tão bem com Deus, eu creio tanto na palavra, eu posso viver momentos difíceis da minha vida. Eu posso suportar. Eu posso, realmente, quando parece que as coisas estão tudo errado, isso é realmente ser abundante, é viver além da circunstância. É viver alguma coisa, tipo assim, humanamente, parece que está tudo errado, mas se eu creio na palavra de Jesus, a minha vida é abundância, eu sei que vou passar desse deserto. E geralmente os desertos são porque Jesus, que tem uma grande promessa para a gente, Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Ele quer que nós sejamos pessoas que saímos depois do deserto muito melhores. Mas realmente nós podemos desfrutar aquilo que Jesus está prometendo. Mas para nós vivermos nesse ponto, nós temos que ser pessoas que realmente acreditamos que Jesus é Deus. E se Ele falou, está falado. Se Ele falou que eu posso viver toda circunstância, eu posso viver. Eu posso passar momento difícil, eu posso. Porque o que é a mudança? Ter estrutura e viver todos os momentos. Porque Satanás, o que ele faz? Ele te promete e leva lá e te abandona, porque ele está lá para destruir. As pessoas, elas acreditam que Satanás ele pode mudar, mas ele realmente, o caminho que ele leva vai ser a destruição. Mas aquilo que Jesus está falando, que é Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena. E ser vida plena é algo extraordinário, só um Deus pode fazer. Como que eu posso ser feliz vivendo uma traição das pessoas? Como que eu posso realmente conseguir indo para frente, mesmo que parece que tudo está dando errado? Porque eu creio que aquilo que Jesus falou, Ele veio a mim e eu creio
que Satanás ele vem destruir, mas ele não, ele vem me dar a vida plena. Eu vejo assim, se nós realmente fôssemos apostar nossa vida, crendo que aquilo que Jesus falou é tão verdade, como o próprio Deus falando assim que nós cremos, nós vamos ver que realmente nós vamos viver uma fé totalmente extraordinária, uma fé totalmente diferente. Porque eu não vivo a circunstância, eu vivo pela palavra, aquilo que Jesus falou. E por isso que nós vejamos assim, quando lá no João fala assim, o verbo se tornou carne. Que Jesus fala, ele que é o verbo, ele é a palavra. Não é? Por isso que realmente que ele é Deus. Jesus não é um milagreiro. Jesus não é só um profeta. Jesus não é alguém que quer fazer um milagre. Jesus quer levar realmente, ele quer ser o teu Senhor. E muitas vezes nós vejamos o centurião, ele viu isso em Jesus. E aí nós vejamos, se nós olhamos no texto, ele fala assim, vão vir do Oriente e do Ocidente, vão sentar na mesa de Abraão, Jacó, né? Abraão, está eu esqueci agora. Abraão, Isaac e Jacó. E vocês vão ficar de fora. Porque uma grande verdade, Jesus não é religião. Jesus é o próprio Deus. E se nós não cremos nisso, nós somos realmente, nós não temos uma visão clara realmente daquilo que é. Outra parte eu vejo assim, quando Jesus ele fala uma coisa muito bonita, que está lá em João 14, 27, ó, eu deixo a minha paz vos dou, não os dou como o mundo dá, não perturba o vosso coração, nem tenha medo. Tem uma coisa melhor que ter paz no coração? Aquilo só Jesus pode dar, não o mundo. Porque quando nós cremos nessa palavra, não é? Tudo pode estar perturbado na minha vida. Mas eu posso deitar e dormir tranquilo porque no meu coração tem paz. Eu posso estar vivendo a pior das tribulações, mas no meu coração está em paz porque é algo sobrenatural. E é aquilo que nós vemos mais surpreendente quando alguém conhece Jesus, realmente toma posse, se converte, e a pessoa fala assim, mas dessa noite foi a melhor noite que eu tive, eu dormi em paz. Mas se nós olhamos a vida da pessoa, mudou o quê? Não mudou nada. Aquilo que ela estava no desespero dela, ela continua lá. E nós vejamos realmente, se nós queremos ter uma vida em paz, é somente em Jesus. Ele vai dar paz em nosso coração. Porque no mundo não tem paz nunca. Nós nunca vamos encontrar realmente algo que as pessoas falam que o mundo vai lutar em paz. Não, o mundo é cruel. Satanás, ele domina esse mundo. E ele vem aqui para matar, para roubar, destruir. Mas aqui Jesus está falando, mas se você vier a mim, eu lhes dou a paz que vem do céu, porque ele é o próprio Deus. Porque Jesus, sendo Deus, ele pode dar essa paz. Ninguém não pode dar. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas do mundo, por que enganam? Porque eles acham que podem achar paz onde? Na cerveja, na festa, né? Nas drogas. Né? E qualquer coisa nos dá uma sensação que vai dar paz, porque as pessoas, nós vejamos assim, as pessoas elas ficam alucinadas sem nada. E é muito comum que se a gente vai assim, depois que nós conhecemos a paz de Jesus, você vai na festa, as pessoas elas são sem paz. Elas têm que beber alguma coisa para elas ficar mais tranquilo. Mas que quem tem a paz de Jesus, não importa o que tem, se só tem água, está suficiente. Se o almoço não está tão bom, não é suficiente, mas se o churrasco está bom, também é suficiente, né? Não importa, porque eu estou em paz. E eu vejo assim, nós temos que entender, quando Jesus fala a paz que eu dou, quando alguém me ofende, mas meu coração fica em paz. Porque o próprio Deus falou isso, nós temos que realmente crer, viver nossa vida. E muitas vezes nós temos uma visão totalmente errada, nós achamos que a minha vida vai ser assim, mas aquilo que Jesus está falando é o próprio Deus falando. E nós temos que viver crendo nisso na palavra. E outro ponto assim, nós vejamos assim, que eu entendo assim, que aprendo muito do centurião, né? Aquilo que o centurião ele fez, ele foi buscar Jesus. E aí Jesus, quando ele fala lá em Mateus 7, versículo 7 e 8, ó, peça, ele será dado, busca, encontrarão, bate, a porta, ele será aberto. Pois quem pede, recebe, quem busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O centurião não ficou na casa dele se lamentando. O centurião ele foi buscar
onde que realmente estava todo o poder. Eu vejo assim que muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus porque não temos realmente, né, a posição de buscar e bater em Jesus. Buscarmos a palavra, realmente Jesus é a porta. E muitas vezes nós vejamos as pessoas, elas acham que vão achar a solução em outro lugar, não acha. A solução é somente em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. O Deus que se encarnou, que morreu no nosso lugar, então é Ele que é a nossa resposta. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. E aí não é muito mais fácil nós buscarmos em Jesus a nossa saída? Basta nós revejamos assim, qual que é a grande diferença de fé de uma pessoa da outra. As pessoas têm fé em muita coisa. Ela quer ter fé para ser Jesus curar elas. Mas se nós tivermos como certidão ter fé que Jesus é o próprio Deus, não está muito mais fácil nós recebermos o nosso milagre? Porque se nós cremos, nós temos fé que Jesus é o próprio Deus, o que nós precisamos? Uma palavra. Que Jesus diz uma palavra. E aí eu tomo posse da palavra e vou vivendo e esperando essa palavra. Porque a Bíblia fala que Deus não é filho do homem que minta. As promessas de Jesus estão aqui porque Ele prometeu, Ele cumpre. A grande diferença é que nós temos que cuidar, porque realmente quando Jesus dá uma palavra, mas na Bíblia não está quando que vai cumprir a palavra. E aí muitas vezes eu vejo assim que nós achamos que Jesus me deu uma palavra, mas não aconteceu nada, não mudou nada. Mas de repente você não está se preparando para receber a palavra. Aquilo que eu sempre falo, né, toda oração que nós buscamos batendo, tudo tem resposta. Porque o próprio Jesus falou, quem bate encontra. Quando se faz uma oração, você fala para Jesus, você está falando com o próprio Deus, e aí Ele vai responder aquilo que eu sempre falo, Ele vai falar sim, Ele pode falar não, e pode falar espera. Porque o não também é uma resposta. Mas se eu sou alguém que conheço o meu Deus, se eu conheço que Deus, Jesus é Deus, e se Ele falar não, Ele deve ter muito mais razão do que eu. Se Deus, esse próprio Deus, Ele abriu uma porta, eu tenho que crer que realmente se Ele abriu a porta, porque Ele deve saber o que está fazendo, porque Ele é Deus. E assim também nós podemos ver se esse Deus, Ele fecha uma porta, nós temos que realmente ir, por que Ele fechou a porta? Mas se eu creio que Jesus é Deus, Ele sabe todas as coisas, não eu. Mas se eu busco e bato, Jesus me deu uma palavra e nada acontece, e se nada acontece, está na espera, por que Jesus está fazendo esperar? Ele deve ter razão dele, mas eu creio que Ele é Deus. E nós vejamos assim que toda a história na Bíblia, como que é impressionante, quem que está acompanhando a novela da Gênesis, né? Quem olha a história de José? José teve um sonho, e aí tudo virou o contrário. Se imagina se Deus fizesse para José realizar o sonho quando Deus deu o sonho para ele. E aí os irmãos iam pisar nele, o que iria acontecer com os irmãos? Mas se nós olhamos na história, Deus primeiro queria tratar o caráter de José. Porque depois ele tinha muito poder, muito mesmo. Se nós olhamos a história geopolítica, é como a mesma coisa, colocar um cara nos Estados Unidos, aí o teu presidente, ela falou assim, depois de mim você pode fazer o que você quiser. Se nós olhamos o poder militar dos Estados Unidos, é enorme. Imagina o poder militar da época do Egito. Imagina se José não tivesse, Deus não tivesse tratado o caráter dele. O que ele podia fazer com aqueles que realmente, né, que o prejudicaram? E assim eu vejo assim muitas vezes, mas José acreditou que quem falou para ele o sonho era Deus. Eu não estou entendendo, mas eu sei que Deus falou para mim. E assim hoje eu vejo assim, quando nós olhamos o Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos as promessas de Deus, é o próprio Deus falando para mim e para você.
Porque muitas vezes Deus está querendo tratar o meu caráter e o teu. Porque senão aquela bênção vai se tornar uma maldição. Mas Ele, como Deus, Ele sabe se nós temos a capacidade de receber ou não. Mas a grande diferença está na nossa vida se nós sabemos quem que falou para nós. Não o curadeiro, o milagreiro, aquele que faz maravilhas. Mas quem que falou foi Deus, que é Jesus. E aí nós vejamos assim, porque nós temos que crer que a promessa de Jesus ela é verdadeira. Porque o dia da nossa morte, o que a palavra de Deus diz? Aquele que crê em mim, eu não lançarei fora. Ele passa da onde? Da vida para a morte. Que prova você tem? Todo mundo vai ter que encarar essa dificuldade um dia. Mas nós temos que crer, quem que falou foi o próprio Deus. Então eu posso ir tranquilo nessa caminhada. Então eu posso tudo naquele que realmente me fortalece, porque quem falou foi o próprio Deus. Eu posso viver esperando a palavra, aquilo que Jesus deu. E por isso que eu vejo assim, eu quero receber meu milagre. Traz à memória a palavra que Jesus já falou para você. Se Jesus falou, Ele é Deus. Não tem como Ele não cumprir. Basta uma palavra. Eu só quero uma palavra sempre quando Jesus fala, né? E aí tomar posse da palavra. Você não tem um milagre porque você não toma posse da palavra. Aquilo que eu falo para os irmãos, quando alguém lê a palavra de Deus, eu vejo assim que é muito falta de respeito quando as pessoas, alguém está lendo a palavra de Deus, as pessoas desconsideram. Mas se nós olhamos, quando eu leio a palavra de Deus, qualquer irmão lê, é o próprio Deus falando. Porque quem está lendo é só o mensageiro, mas a palavra, o som do verbo, quem está falando é Jesus. E aí quando nós desconsideramos, achamos que aquilo não é verdadeiro, nós estamos falando que Jesus nem é Deus. E aí depois nós queremos um milagre. Mas quando o próprio Jesus está falando, nós estamos desconsiderando. Quantas pessoas na história nós vemos? Mas quando tem a parte de missão, alguém dá uma palavra. A pessoa ela muda a sua história porque alguém deu uma palavra, ela creu que aquilo era a palavra de Deus. E nós temos tanta palavra, nós vivemos um país que Jesus está falando de muitas vezes. Ele fala pelo WhatsApp, fala pela internet, fala de qualquer jeito. E as pessoas acham que não é Deus que está falando com você. E você ainda quer algo mais, mas se o próprio Deus já está falando. O que falta é ter a visão do certerião. Não importa quem eu sou. Quando Jesus está falando na presença deles, quem que sou eu? Eu só preciso de uma palavra para resolver a minha vida. Se possa nessa noite realmente tomar posse da palavra de Deus. Tomar posse daquilo que Deus está falando. Todos os dias Deus está falando, que realmente você pega e fala, não, Jesus falou, está falado. E eu vou fazendo o quê? Agora eu vou esperar o meu milagre, porque eu creio, porque foi o próprio Jesus que falou. Medita mesmo. Traz a memória aqui que Jesus já falou para você. E você vai ver que como que, quando Deus fala, acontece. Possamos realmente ir nessa palavra. Amém? Vamos se pôr em pé para que você possa meditar nessa palavra.